Na nossa caminhada cristã, nós encontramos muitos desafios e muitas vezes nós nos desesperamos. Esse é o estudo de número 860 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o Senhor Jesus te abençoe e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que diante dos desafios, nós devemos confiar no Senhor, pois Ele nos ajuda a vencer e não devemos nos desesperar. Vamos ao nosso tema, vencendo novos desafios com Deus. O nosso texto base está no Salmo número 18, verso 6, que diz: "No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção." Vencer significa triunfar, significa superar, é obter a vitória. E desafios? Desafios são problemas, são dificuldade, adversidade, obstáculo, contratempo, são reveses na nossa vida. Os desafios, eles aparecem constantemente, e como nós agimos diante deles? A Bíblia nos mostra a história do rei Ezequias, o rei de Judá, que superou diversos desafios, confiando, sabe em quem? No Senhor. Vamos ver 4 desafios que Deus deu vitória ao rei Ezequias. Primeiramente, Ezequias, ele era filho de Acás. Acás, ele foi um rei que não serviu ao Senhor, ele foi um rei idólatra, um rei perverso, a ponto de fechar o templo que o rei Salomão tinha construído. Segundo Crônicas capítulo 28, o verso 24 diz assim: "E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém." Olha como era o pai do rei Ezequias. E o primeiro desafio de Ezequias foi ter um coração puro, porque mesmo ele tendo esse pai ímpio, esse pai idólatra e perverso, ele não se influenciou com o pai e ele agia de acordo com a vontade de Deus. Segundo Reis capítulo 18, verso 3, Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Tem outra versão que diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi. E a história de Ezequias se encontra no livro de Reis, Crônicas e Isaías. Segundo Crônicas, no capítulo 31, verso 20, diz: "Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom e justo, reto e verdadeiro diante de Yahvé, o Senhor seu Deus." Mas sabe por quê? Porque Ezequias colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. Segundo Reis, capítulo 18, verso 4, diz: "Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã." O rei Ezequias tirou a idolatria no reino do sul, ele celebrou a Páscoa novamente, ele levou o povo a buscar o Senhor, ele colocou o Senhor em primeiro lugar na vida dele, em primeiro lugar no reinado dele, mas também ele confiou no Senhor e ele fez a diferença entre os reis de Judá. Segundo Reis, capítulo 18, verso 5, diz assim: "No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre
todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele confiou no Senhor e isto agrada a Deus. Mas o rei Ezequias andava com Deus e ele andava em fidelidade. Segundo Reis, capítulo 18, o verso 6 e o verso 7 diz: porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. É um grande desafio manter um coração puro convivendo com pessoas ímpias, perversas e idólatras. Quando acaso o pai de Ezequias morreu, ele já tinha 25 anos. Ele era um jovem. No Salmo 119, o verso 9 e o verso 10 diz: como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Olha o segredo: vivendo de acordo com a tua palavra, de todo o coração eu te procurei, não deixes que me afaste de teus mandamentos. E é interessante que Ezequias, ele andou nos caminhos do Senhor. O segundo desafio que o rei Ezequias teve foi de restaurar a comunhão do povo de Deus, porque o povo de Judá estava vivendo na idolatria, estava vivendo longe de Deus. O povo de Judá tinha sido influenciado pelo pai do rei Ezequias. Segundo Crônicas, capítulo 29, verso 6 diz: porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Mas o rei Ezequias, ele reconheceu os erros do pai dele, da nação de Judá. Ele conscientizou o povo de Judá a necessidade de buscar o Senhor, a necessidade de servir ao Senhor, porque eles eram um povo escolhido por Deus e eles precisavam se arrepender e voltarem-se para Deus. Segundo Crônicas, capítulo 29, o verso 10 e o verso 11, agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. O rei Ezequias, ele conscientizou o povo de Judá, o povo de Jerusalém, e eles se voltaram para Deus. Ezequias foi mais longe em sua decisão de voltar o povo para o Senhor, porque ele mandou cartas ao povo de Israel, o reino do norte, para que eles se arrependessem, para que eles voltassem para o Senhor, e muitos já tinham sido levados para o cativeiro da Assíria. Vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 9: porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o seu rosto se vos converterdes a ele. E através das cartas enviadas pelo rei Ezequias, muitos se voltaram para o Senhor e o rei Ezequias celebrou a Páscoa com eles. E hoje nós temos a oportunidade para estarmos falando para as pessoas sobre o arrependimento, para que eles possam se voltar para o Senhor, ter seus pecados perdoados, e o evangelismo, falar do Senhor, falar para esse povo rebelde se arrepender, é um desafio, não é verdade? Mas nós precisamos vencer. O terceiro desafio do rei Ezequias, sabe qual foi? Foi ele se manter confiando no Senhor,
diante da ameaça do rei Senaqueribe, quando o rei Senaqueribe ele tinha cercado a Judá, ele tinha o objetivo de tomar Jerusalém, e diante do desafio da ameaça de Jerusalém ser invadida, o rei Ezequias não ficou esperando o pior acontecer, não. Ele não ficou paralisado diante da adversidade, ele agiu. Vamos ver como? Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 3. Teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Eles taparam as fontes das águas que estavam fora de Jerusalém. Sabe para quê? Para que o inimigo não tivesse água, não teria como se sustentar, porque ele teria necessidade de água. E o rei Ezequias não deixou subsídio ao inimigo. Quantos hoje ficam dando subsídios ao inimigo, ficam alimentando aquilo que desagrada a Deus e ficam fortalecendo o adversário ou fortalecendo a adversidade, a carne dele que está guerreando contra o espírito? O rei Ezequias, diante desse desafio, ele se animou para consertar o que era necessário. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 5, diz assim: e ele se animou, ele edificou todo o muro quebrado até as torres e levantou outro muro por fora e fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância diante das adversidades. Não adianta nós ficarmos nos lamentando, murmurando ou se revoltando contra o Senhor. É necessário nós nos animarmos, é necessário nós agirmos para defendermos e protegermos a nossa vida espiritual. Em João capítulo 16, verso 33, o nosso Jesus fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Precisamos nos fortalecer no Senhor, precisamos estar animados para vencermos os desafios. E o rei Ezequias estava animado, e ele também animou o povo. Ele mostrou para o povo a confiança que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Segundo Crônicas, no capítulo 32, verso 7, diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Diante da adversidade, o rei Ezequias olhou, foi para o Senhor, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior era o que estava ajudando o rei Ezequias do que aquela enorme multidão do exército do rei da Síria. Não adianta nós ficarmos olhando a adversidade, a dificuldade. É importante nos esforçarmos, é importante prosseguirmos confiando no Senhor. Nem sempre a vitória ela vem imediatamente, às vezes ela demora até muito e muito mesmo, mas nesses momentos de espera é necessário sermos perseverantes, porque esperar não é fácil, e a espera ela pode trazer desânimo e pode nos fazer desistir. Senaqueribe usou a estratégia de provocar a Ezequias. Ele insultou, ele afrontou, ele humilhou. O rei Ezequias foi diante do povo de Judá, e diante desse novo desafio, ele não revidou a intimidação. Ele poderia até estar sem forças, estar com as suas forças minadas pelo inimigo, mas o rei Ezequias foi desafiado e reagiu diferente do que o rei Senaqueribe esperava. O rei Ezequias, ele foi clamar ao Senhor, ele foi buscar o Senhor. Em 2 Crônicas 32, verso 20, diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus dos céus. A oração é a atitude certa que nós devemos ter diante dos desafios, das
afrontas, das humilhações, porque a nossa oração, ela chega à presença de Deus e do Senhor nós recebemos toda a atenção, como mostra o nosso texto base no Salmo 16, verso 6. No meu desespero eu clamei ao Senhor, como disse o rei Davi, eu gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. A oração do rei Ezequias teve a atenção do Senhor e as nossas orações também recebem a atenção do Senhor. O rei Ezequias e o povo de Judá buscaram se fortalecer no Senhor, buscaram o socorro do Senhor naquela hora da adversidade e eles receberam a paz e eles foram ajudados. Segundo Crônicas capítulo 32 verso 21, então o Senhor, ele enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Assíria, e envergonhado voltou à sua terra, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. O rei Ezequias confiou no Senhor. O rei Ezequias, ele buscou o Senhor e o Senhor o socorreu. O Senhor deu vitória a ele. E o quarto desafio foi quando o rei Ezequias adoeceu e ele recebeu a visita do profeta Isaías, que lhe trouxe notícias e não eram boas. Segundo Reis, no capítulo 20, verso 1. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Que notícia ruim que ele recebeu. Você não concorda comigo? Mas sabe qual foi a atitude diante desse novo desafio? Diante dessa notícia, o rei Ezequias sabia o que deveria fazer e ele fez. Vamos conferir? Segundo Reis, capítulo 20, verso 2. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Ele orou, ele chorou muito diante da presença de Deus, ele falou a Deus o que ele tinha feito, ele falou para o Senhor que ele tinha sido fiel, ele tinha sido sincero e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A oração dele foi ouvida por Deus e ele teve também a sentença de morte dele modificada pelo Senhor. Vamos ver? Segundo Reis, capítulo 20, verso 5, que diz: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. O rei Ezequias teve a oração ouvida por Deus. Ele foi curado. Ele teve 15 anos de vida acrescentado e ele ainda recebeu a bênção de livramento das mãos do rei da Assíria. Eu vou concluir. Nós vimos 4 desafios do rei Ezequias, mas ele venceu somente porque ele confiou no Senhor de todo o coração, porque ele buscou ao Senhor em oração, crendo, e nos momentos de angústia, o Senhor deu vitória a ele em todos os desafios, pois ele não venceu confiando na sua própria força, mas ele venceu confiando no Senhor Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Se não é inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe, que você vença todos os desafios que surgirem na tua vida. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.